Inovação. Comissão do Senado debate em São José dos Campos os rumos da ciência e da tecnologia. Injeção de hidrogel. Após morte de cabeleireira, especialista alerta sobre o uso inadequado do produto. O corpo de Ana Cássia foi sepultado hoje. Esse produto entrar dentro do vaso e acabar atingindo o pulmão e causando uma que nós chamamos de embolia pulmonar. Sangue novo. O vereador eleito mais jovem da região vende cavalo de estimação para investir na campanha. Infelizmente chegou uma hora que a gente precisava arrumar um pouco mais de recurso e eu acabei precisando vender o meu cavalo para poder dar continuidade na minha campanha. A vez de Caçapava. Ao vivo, Fernando Diniz, prefeito eleito da cidade, fala dos projetos para os próximos 4 anos. Mundial de Surf. Filipinho avança na repescagem e o Igor Dantas é eliminado da etapa da França. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado tem feito um mapeamento dos polos tecnológicos do país para conhecer as necessidades e também traçar estratégias de liberação de verbas através de emendas parlamentares. A visita de hoje foi em São José dos Campos. O presidente da comissão, entre outros compromissos, se comprometeu a viabilizar recursos para a aquisição de um novo equipamento para o INPE. O encontro reuniu dezenas de especialistas da região. No auditório do Parque Tecnológico, o senador e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Lacier Martins, do PDT, falou sobre a importância de incentivar o desenvolvimento científico. Ele veio a São José dos Campos para levantar as demandas do setor, para definir a distribuição dos recursos federais no ano que vem, feita por meio de emendas parlamentares. Escolhemos agora São José dos Campos porque isto aqui é um Eldorado da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Então nós queremos mostrar esse belo exemplo que dá para fazer. Tem que enfrentar desafios. Além do Parque Tecnológico, o senador visitou o INPE Embraer e CTA. A prioridade da comissão do Senado aqui na região deve ser a compra de um supercomputador para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O equipamento custa cerca de 100 milhões de reais e vai permitir, por exemplo, que a previsão do tempo seja feita com maior precisão. O INPE recebe todos esses dados de satélites, vai para as suas unidades. Agora são dados crus. Para fazer a projeção do tempo, é necessário utilizar esses dados que nós chamamos modelos numéricos, que são códigos de computadores extremamente complexos que os pesquisadores do INPE desenvolvem, que permite previsão do tempo a curto prazo, para amanhã, a longo prazo, até questões importantes como mudança climática, para projetar mudança climática daqui a 6 meses. Isso só pode ser feito com modelos numéricos que necessitam uma infraestrutura computacional muito dedicada a isso. Nós temos disponibilidade de reivindicar emenda. Nós vamos dar uma prioridade para essa aquisição. Depois a gente avalia com toda a comissão. Agora eu, como presidente, vou olhar com todo o carinho e tentar convencer os meus colegas para destinar, neste ano, que o prazo agora está terminando, dia 20 de outubro encerra o prazo para a indicação das emendas, dar uma atenção a essa reivindicação do INPE. Já o diretor do CTA afirma que uma das maiores demandas do departamento são recursos para pesquisas. Um processo contínuo, né, que a gente está sempre trabalhando projeto a projeto e colocando para os órgãos de fomento e obtendo esses recursos, trabalhando esses recursos. Nós temos muitos projetos, nós temos 34 projetos financiados com recursos do FNDCT. São José dos Campos é a segunda cidade visitada pela comissão no país. Primeiro foi Porto Alegre. As próximas serão Campina Grande, Belém do Pará e Rio de Janeiro. Segundo o diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, a iniciativa do Senado pode trazer melhorias para a região, que tanto sofreu com a crise econômica. Os fluxos de desembolso, taxa de juros, amortização,
liberação dos recursos precisam sempre estar sendo negociados, né? Então é importante que o Senado entenda que essa questão precisa melhorar, porque se nós tivermos mais agilidade na liberação dos recursos, as empresas conseguem desenvolver de uma melhor forma os seus produtos e colocarem no mercado e serem mais competitivas. 2 homens foram detidos no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, com dinheiro falso. Com eles, a Polícia Militar encontrou R$ 850. A dupla confessou que as notas foram falsificadas e que várias outras já tinham sido passadas no comércio da cidade. 2 comerciantes fizeram reconhecimento e os 2 foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados. O uso de hidrogel para fins estéticos de maneira inadequada pode provocar graves danos à saúde e até mesmo levar à morte, alertam especialistas. Em Taubaté, uma cabeleireira morreu após injetar o produto. O enterro foi hoje de manhã. A polícia tenta agora identificar o responsável pela aplicação. Mais uma despedida pelo mesmo motivo. Pouco mais de uma semana depois, e a busca pela beleza fez outra vítima na região. O corpo da cabeleireira Ana de Cássia de Carvalho, de 50 anos, foi velado nesta manhã no distrito de Quiririm, em Taubaté. Ela morreu ontem depois de complicações causadas pela aplicação de hidrogel nos glúteos. Ela foi internada no final do mês passado no hospital de São José dos Campos. Os familiares da cabeleireira, que era proprietária deste salão de beleza aqui em Taubaté, contaram que ela era bastante vaidosa e sempre estava preocupada com a aparência. Segundo a polícia, no dia 22 de setembro, Ana de Cássia passou pelo procedimento estético. 2 dias depois, sentiu fortes dores e notou o aparecimento de bolhas no local da aplicação. Seringas, agulha e uma substância líquida foram entregues pela família à polícia, que investiga o caso. O delegado disse que 2 pessoas suspeitas serão ouvidas. Vão ser ouvidas as pessoas próximas delas para nós, então, entendermos como foi a situação, se ela adquiriu, de quem adquiriu essa substância, se essa substância é legal ou ilegal, se foi prescrito para ela ou se ela estava se automedicando. Então, está tudo ainda muito vago para nós sabermos a característica criminal da situação. Este cirurgião plástico explica que o uso do hidrogel em procedimentos estéticos de maneira inadequada pode causar deformidades no corpo e entupir os vasos sanguíneos. Nos casos mais graves, a substância pode ser levada pelo sangue a órgãos importantes, como o coração e os pulmões. Infecção, porque é feito num ambiente não hospitalar, então feito por uma pessoa não habilitada num ambiente não hospitalar que não tem a asepsia adequada. Um segundo risco muito grave seria esse produto entrar dentro do vaso e acabar atingindo o pulmão e causando uma que nós chamamos de embolia pulmonar, que muitas vezes leva a um quadro grave ao paciente até a morte. Ele acredita que pessoas despreparadas para esse tipo de procedimento tenham acesso ao material através do mercado paralelo. Nós, como médicos, toda clínica, hospital, precisa de um registro para fazer a compra direto da empresa que fornece esse produto. Esse produto é importado, ele vem da Ucrânia, então a gente compra de um importador, distribuidor no Brasil. Mas essas pessoas que não são da área de saúde, quando eles têm o acesso a esse produto, provavelmente eles foram adquiridos em algum mercado paralelo que a gente desconhece. Na semana passada, Matheus Ferraz, de 23 anos, morreu em Taubaté. A suspeita é de que a morte tenha sido causada pelo uso em excesso de anabolizantes. Nas redes sociais, o rapaz mostrava sua boa forma. Ele participava de competições de fisiculturismo. 6 toneladas de sardinhas foram apreendidas em Ubatuba pela Polícia Ambiental. A carga estava sendo descarregada de um barco de Santa Catarina. 5 dos 15 tripulantes não tinham licença para pesca. Cada um foi multado em R$257 mil. A sardinha foi distribuída a moradores e entidades de Ubatuba. A seguir, eleições 2016, você vai conhecer os vereadores eleitos mais jovens aqui da região. E também uma entrevista ao vivo com Fernando Diniz, do PV, prefeito eleito de Caçapava. Hora certa para você, 6h59, a gente não demora.